E abra a tua Bíblia no livro do Eclesiastes. Glória a Deus. Certa vez eu fui pregar numa igreja de crente. Mas precisa ver como o povo glorificava bonito. Cadê o Rodrigo, o cooperador Rodrigo? Não está aqui? Está lá dentro? Eu vou pedir para ele fazer um levantamento. Quanto custa para a gente fretar um ônibus para levar vocês para uma igreja de crente? Para vocês verem como funciona lá o culto na igreja de crente. É uma alegria, é assim, um adorar o nome do Senhor maravilhoso. Viu, Rô? Faz orçamento, fretar um ônibus para eles conhecerem uma igreja de crente, tá? Uma igreja que glorifica. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, diz assim: Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Vou ler segunda vez. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Vou ler terceira vez. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Pai, em o nome de Jesus, te agradecemos pela tua bendita palavra, a qual é poderosa para nos instruir no caminho da verdade e da justiça de Deus. Nós te pedimos, Senhor, abre o nosso entendimento, trabalhe em nosso coração, que esta palavra não volte para ti vazia, mas opere todo o teu querer e vontade, para a glória do teu nome. Amém e amém. Pode se assentar. Glória a Deus, glória a Deus. Nesta noite eu pretendo falar sobre a fonte da tragédia humana. Sim, a fonte da tragédia humana. Porque parece haver no coração das pessoas uma revolta contra Deus por tudo o que acontece em suas vidas. Interessante que quando uma pessoa passa por um momento ruim, dificilmente ela se revolta contra o diabo. Dificilmente ela se revolta contra ela mesma. Geralmente as pessoas se revoltam contra Deus. E é muito comum, no mundo que vivemos, nós ouvirmos expressões assim: se Deus existe, por que tudo isso está acontecendo? Outra expressão muito comum de revolta contra Deus é: por que Deus está permitindo tudo isto? Outra questão muito comum: onde estava Deus que não viu quando tudo isso aconteceu? Enfim, meus irmãos, nós vivemos em uma geração culpada, mas que não assume a sua culpa. Nós vivemos em uma geração libertina, mas que não quer viver as consequências da libertinagem.
Mas nesta noite, eu quero dizer que muitos dos problemas que as pessoas passam, não estou dizendo todos, mas eu digo muitos dos problemas que as pessoas passam, muitos dos apertos, muitos dos perrengues, muitas das tragédias emocionais que as pessoas passam, não é culpa de Deus. E eu vou te dizer mais, algumas vezes não é culpa nem do nosso adversário, mas é culpa do próprio ser humano, que dedica boa parte do seu tempo para correr atrás de coisas fúteis, coisas que não preenchem, coisas que não satisfazem o espírito, e não buscam aquele que pode lhes dar a verdadeira vida abundante. Quem sabe até hoje o teu foco estava errado. Quem sabe até hoje a tua prioridade estava errada. Quem sabe até hoje o que você estava deixando entrar na tua vida estava sendo responsável por muitas angústias que você vem passando. Mas nesta noite, o Espírito do Senhor vem nos convocar para uma verdade bíblica, de capa a capa da Bíblia. Se há algo que você deve buscar, se há algo que você deve priorizar, se há algo que você deve ter em primeiro lugar na tua vida, busque ao Senhor. Porque a Bíblia vem dizer que Deus fez ao homem reto. Ouça bem o que eu vou dizer agora. Deus fez ao homem reto. E a razão disso é muito simples. Deus é reto. Deus é reto. Ele é justo. Deus é correto. Nele não há mácula, nele não há mancha, nele não há iniquidade, nele não há nem resquício de pecado, porque Deus é reto. E a Bíblia diz em Gênesis 1, 26 e 27, que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E se nós fomos criados à imagem de um Deus reto, significa que nós também fomos criados retos. É o que disse aqui o Eclesiastes. A palavra Eclesiastes significa o pregador. Deus fez ao homem reto. Aleluia. Aleluia. Ou seja, igreja, muitas pessoas desta geração tentam explicar a tragédia humana, dizendo que o fato é muito simples. Tudo surgiu de uma explosão. No começo de milhões de anos atrás, o homem era uma ameba. E com o passar de milhões de anos, essa ameba criou um rabinho para nadar na água. Depois criou uma perninha para sair da água. Depois ganhou 2 bracinhos, cresceu, virou um macaco. E passou mais milhões de anos, essa espécie de macaco evoluiu e virou o homem. E nós estamos num processo constante de evolução. É mentira. Foi Deus que criou o homem. Deus criou o homem. Do jeito que nós somos. Do jeito que você se vê. Do jeito que nós nos vemos. Deus nos criou assim. Ele nos modelou perfeitamente. Diz a Bíblia que Deus pegou o barro, o pó da terra, e Ele fez o homem, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o espírito de vida, e o homem se tornou alma vivente. Você foi feito perfeito, você foi feito completo, e sabe o melhor de tudo? Você foi feito reto. Porque Deus é reto. Salmo 89, 14 diz que
O trono de Deus está estabelecido sobre a retidão e a justiça. O trono de Deus está estabelecido sobre a retidão e a justiça. Presta atenção. Quantos governantes já passaram pelo nosso país e quantos governantes ainda estão sobre as nações que o governo deles, a autoridade deles está fundamentada na mentira, na corrupção, na trapaça. Veja bem, muitos governos deste mundo, o trono deles, a autoridade deles está estabelecida sobre o erro, sobre o ilícito. Mas há um alto e sublime trono no céu, que está estabelecido sobre a retidão e a justiça. E esse Deus reto nos fez reto. Agora, o que significa a palavra reto? Significa que não tem curvatura. Você não foi feito tortinho. Você não foi feito com defeito de caráter. Você foi feito reto. Não tem curvatura. Reto também significa direito. Você foi feito direito. Você não foi fabricado com defeito. Você foi feito direito. Reto também significa aquele que sempre anda na mesma direção. Deus não nos criou para viver indecisos, em cima do muro, ora lá, ora cá. Deus nos criou reto para seguir na mesma direção. Reto também significa justo. Reto também significa íntegro. E a palavra íntegro quer dizer inteiro, que não falta nada, não falta nenhum pedaço, nenhuma parte. Reto também significa honesto. Reto também significa verdadeiro. Ou seja, a retidão está implantada dentro de nós. E eu não estou dizendo de nós crentes, eu estou dizendo da humanidade. É por isso que o ladrão, quando vai cometer os seus delitos, ele procura sempre cometer, na maioria das vezes, à noite, ou se for durante o dia, em lugares ermos e desertos, para não ser visto por ninguém, porque ele sabe que ele está transgredindo algo. Todo ser humano tem a retidão de Deus implantada dentro de si. E sempre que ele faz algo de errado, ele sabe. Sempre que ele está no erro, ele sabe. Sempre que ele está pisando na bola, ele sabe. E não adianta você dizer assim, não, eu sei que Deus não se agrada disso, mas eu vou insistir nisso e uma hora Deus vai me abençoar. Não vai. Porque Deus colocou esta retidão dentro de nós, justamente para que ela conduzisse a nossa consciência. A nossa consciência tem que ser dirigida por esta retidão que Deus implantou dentro de nós. Em outras palavras, não houve erro de projeto quando Deus nos criou. Quando Deus nos criou, Ele não se equivocou. Ele nos fez retos. Se você ler Gênesis capítulo 1, que descreve a criação do mundo em 7 dias, você verá que quando Deus cria todas as coisas, Ele diz, a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Capítulo 1, versículo 3 diz, e disse Deus, haja luz. E separou Deus a luz das trevas, e houve tarde de manhã o primeiro dia, e viu Deus que a luz era boa. Depois Deus fez aparecer a porção seca dos oceanos, emergiram a terra, os continentes, e Deus viu a terra e disse, isso é bom. E Deus trouxe relvas, árvores frutíferas, e Deus trouxe animais dos mares, animais da terra, as aves do céu, e para cada coisa que Deus criava, Deus dizia, isso é bom. Mas lá no final do capítulo 1, depois que Deus criou o homem, macho e fêmea, Deus disse, isso é muito bom. Aleluia! Deus teve prazer ao te criar, Deus te criou com alegria, Deus sabia o que estava fazendo, você não foi feito com defeito, você não foi feito com tortuosidade, não, o Deus que é reto, que é justo, que é direito, que é íntegro, também fez a mim e a você, baseados na sua retidão. Mas alguém pode dizer, pastor, mas se
Deus nos fez retos, por que o mundo está assim? Se Deus nos fez retos, por que temos visto cada absurdo nesta geração? Pastor, se Deus nos fez retos, por que o mundo está do jeito que está? Voltando lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, a Bíblia diz assim: Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas astúcias. Preste atenção nesta palavra, buscaram. Preste atenção nesta palavra, buscaram. A Bíblia está dizendo que os homens quiseram, eles desejaram, eles foram atrás de muitas astúcias. Deus os fez retos, mas eles começaram a buscar, a querer, a desejar, a ir atrás de coisas tortuosas. Eu sei que da tua tradução está um pouco diferente, mas eu gostei desta palavra trazida pela versão corrigida, revista corrigida da Bíblia. Eles buscaram muitas astúcias. O que é astúcia? É aquilo que o Chapolin Colorado tem. Ali, astúcia é definida como algo engraçado e até jocoso. Mas alguém astuto é algo terrível. Alguém que tem astúcia não é algo bom. Porque a palavra astúcia significa trama. Alguém que trama as coisas, premedita. Astúcia significa trapaças. Alguém que sempre dá o jeitinho de puxar o tapete do outro. Astúcia também significa truques. Astúcia também significa engano. Pessoas que gostam de enganar, de dissimular, de fingir. Astúcia também significa espertezas. Sabe? Querer ser esperto, levar vantagem. Astúcia, ela é a característica de uma pessoa egoísta, que só visa o bem próprio e imediato. Nunca me esqueço de alguém que descreveu, alguém presenciou essa cena e me contou. Na Rua Augusta, alguns anos atrás, uma pessoa estava procurando uma vaga para estacionar e ele viu que alguém ia sair da Zona Azul. E aquela pessoa parou dando seta, esperando aquela pessoa liberar a vaga. Quando aquela pessoa liberou a vaga, não deu nem tempo daquela pessoa começar a estacionar o carro. Veio outro rapidinho e tchum, entrou no lugar. E aquela pessoa reclamou, falou: olha, eu já estava aqui aguardando essa vaga, eu estava dando seta. E aquela pessoa falou assim: o mundo é dos espertos. E aquela pessoa ficou tão furiosa que ela manobrou o carro de atravessar da Rua Augusta e deu uma ré bem dada bem na porta do cara. Pá! O cara, que é isso? O cara foi para frente e voltou de novo. Pá! Ô, você tá louco? O cara foi para frente, voltou de novo e amassou todinho o carro do outro aqui. Você tá maluco? Tá drogado? Ele falou: o mundo é dos espertos. Qual é a lição que a gente aprende com isso? Que quem age com esperteza, uma hora encontra alguém mais esperto do que ele. A Bíblia diz que Deus fez ao homem reto. Reto. Mas eles buscaram, quiseram, desejaram, foram atrás das tramas, das trapaças, dos truques, do engano, das espertezas. O homem foi atrás.
E eu te pergunto essa noite, o que você tem buscado? Do que você tem ido atrás? O que você tem desejado para a tua vida? Deus nos fez reto porque Ele nos quer bem. E a pessoa que anda na retidão de Deus, ela será bem-aventurada. A pessoa que anda na retidão de Deus, ela será abençoada. Quando você procura servir a Deus de todo o teu coração, às vezes parece que você está perdendo algo, que você está deixando algo para trás, que você está sendo bobo no meio dessa geração. Mas saiba, aquele que anda na retidão do Senhor sempre se dará melhor. O fim dele sempre será melhor. Ele sempre terá um futuro de paz, porque Deus nos fez para sermos retos. O que você tem buscado? Do que você tem se enchido? Qual tem sido a tua prioridade? Porque deixa eu te falar uma coisa, prioridade é uma palavra singular, não existe prioridades. As pessoas costumam dizer assim, bom, as minhas prioridades, não existe prioridade no plural. Prioridade é só uma. Qual que é a tua prioridade? Porque se você começar a deixar de buscar a Deus e a buscar muitas astúcias, você encontrará. Alguns anos atrás eu assisti um documentário de TV, eu achei aquilo uma das histórias mais horrorosas que eu já vi. Um casal, não tinha filhos, viviam, curtiam a vida, faziam de tudo. Um casal casado, viajavam, experimentavam de tudo que eles podiam experimentar. Se entregavam às maiores loucuras, afinal, eles não deviam nada para ninguém, eles queriam viver a vida. Mas quanto mais você se entrega às libertinagens, quanto mais você se entrega às loucuras da vida, mais você vai entrando num buraco mais profundo e cada vez mais difícil de sair. E um dia essa esposa se voltou para o marido e falou assim: como que deve ser matar alguém? Será que o coração fica acelerado? Ou será que é tranquilo tirar a vida de alguém? E o marido só olhando. Será que a pessoa que está morrendo, ela fica desesperada ou ela aceita a morte? Como que deve ser você tirar a vida de alguém? Olha só. E o marido, o banana de pijama, só olhando. Aí aquela esposa falou assim: o que você acha da gente experimentar isso? E o marido falou: mas como que nós vamos fazer isso? Ela falou: não pode ser num lugar público nem movimentado. Tem que ser num lugar bem deserto, onde não haja câmera, não haja nada. Olha só, gente, a pessoa vai dando asas para a imaginação, o diabo ajuda, viu? Mente vazia, oficina do diabo. A gente podia pedir um táxi para um lugar bem deserto, e no meio do caminho eu passava um fio de nylon no pescoço, igual a gente vê nos filmes. O marido falou: tá bom, então vamos fazer. Olha, tem marido que é tão idiota, que essa mulher falava: vamos colocar a cabeça na linha do trem, ele fala: vamos. E os dois chamaram um táxi e deram um endereço falso para um lugar bem ermo. E o motorista de táxi disse que falou ainda assim: tá certo, o endereço é aqui mesmo? Não, é aqui, pode continuar. A hora que eles viram que não tinha iluminação, não tinha mais nada, a mulher que estava no banco de trás, com um fio de nylon assim, coitado do motorista de táxi, encostou para tentar lutar contra aquilo, mas o marido dela segurou as mãos dele, e eles mataram o homem ali. Jogaram o corpo na beira da estrada, viraram o carro, pegaram o carro, foram até um lugar próximo onde eles podiam pegar alguma condução, abandonaram o carro e foram embora.
achando que nunca seriam descobertos. Deixaram um monte de digital no carro. Prisão perpétua para os dois. Deus fez o homem reto, mas eles buscaram muitas astúcias. Eu poderia ficar aqui citando os casos mais absurdos que nós temos visto, assistido e lido nos noticiários diários. Mas eu não preciso, porque você também já deve estar se lembrando de uma parte deles aí. E depois as pessoas não sabem por que o mundo está assim. Se Deus existe, por que o mundo está assim? Eu vou dizer por que o mundo está assim. Porque as pessoas estão deixando de buscar a Deus. Estão deixando de buscar o único que pode dar a verdadeira vida, a verdadeira paz, a verdadeira alegria de viver. No ano de 2001, todos se lembram dos atentados do World Trade Center, amém? Aliás, tem alguns novinhos que não se lembram, não. Quem nasceu depois de 2002? Olha quantos novinhos aqui. Quem aqui é velho igual eu? Levanta a mão. Ah, muito bem. Quando alguém fala que nasceu depois dos atentados do World Trade Center, eu falo, como assim? 1978 está logo ali. Mas quando aconteceram aqueles atentados do 11 de setembro, o mundo ficou apavorado. Acharam que a Terceira Guerra Mundial tinha chegado. Eu trabalhava numa empresa, a empresa parou, chocada, diante da televisão. Espantados. Crentes desviados, chorando. Meu Deus, eu preciso me consertar. É sempre assim. É os marinheiros que só se converte quando o mar está bravio. Quando o mar se acalma, volta a safadeza de novo. E eu falei, que legal, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se essa é a terceira guerra, Jesus está voltando. E aquelas pessoas ficaram chocadas. 2.300 pessoas morreram no desabe das torres. E aí, num programa de televisão, chamaram a filha do grande evangelista que já partiu para o Senhor, a filha do Billy Graham, para uma entrevista. E eles foram rodeando até que eles chegaram no cerne, né? As pessoas sempre querem encurralar Deus. E o apresentador de TV perguntou para a filha do Billy Graham assim, escuta, você é uma pessoa religiosa, né? Seu pai sempre leva a palavra do amor para o mundo. Mas onde estava Deus no 11 de setembro? Por que Deus permitiu essa tragédia no nosso país? E a filha do Billy Graham disse assim, olha, Deus estava no mesmo lugar de quando crucificaram o filho dele. Assentado no trono. Mas como que ele permitiu? Olha, milhares de pessoas morreram, quantos filhos vão ficar sem pais, mulher sem marido? E ela falou assim, olha, preste atenção. O nosso país sempre teve uma tradição cristã. Nossas crianças oravam antes de todas as aulas. Era lido a Bíblia todos os dias nas escolas. Chegaram os psicólogos modernos e disseram que as orações precisavam ser tiradas das escolas. Porque isso era você forçar uma pessoa a ter uma fé. E mandaram tirar as orações da escola. O tempo passou, vieram outros psicólogos, disseram que ler a Bíblia todos os dias fazia mal para o desenvolvimento pedagógico da criança. Então nós fomos lá e tiramos a Bíblia das escolas. As famílias americanas sempre tiveram o hábito de orar antes das refeições.
perdemos este hábito. Aos poucos, nós convidamos Deus para se retirar das nossas vidas. E Deus é tão educado que Ele se retirou. Deus não é igual ao diabo. O diabo é cachorro vira-lata, que você precisa bater o pé com autoridade para ele bater em retirada. Deus é educado. Se você disser para Deus, não te quero na minha vida, não te quero na minha casa, não te quero no meu lar, Deus, eu não quero a tua presença no meu coração, eu não quero a tua presença. Se você disser isso, Deus é educado. Ele vai se retirar. E a filha de Billy Graham disse, foi isso que aconteceu, nós convidamos e Deus saiu. Mas nesta noite nós vamos fazer o contrário. Nesta noite é tempo de convidarmos Deus. Volta, ó Senhor, volta para a minha vida, volta para a minha casa, volta para o meu lar, volta para esta igreja, volta para a minha nação, Senhor, volta para o meu viver. A fonte da tragédia humana é esta, gente. Nós estamos buscando nos lugares e nas coisas erradas. Se não estamos plenamente satisfeitos com a nossa vida atual, ouça bem, se não estamos plenamente satisfeitos com a nossa vida atual, é porque muito provavelmente a nossa prioridade de busca está errada. Está errada. E é por buscar outras coisas que não Deus que acontecem as tragédias humanas. Não adianta as pessoas quererem preencher o vazio do coração com álcool. Você vai jogar litros e litros de cachaça para dentro e o vazio vai continuar lá. Não adianta jogar tabaco, droga, sexo, prostituição, pornografia. Não adianta. Quanto mais você joga lixo no teu coração, mais o buraco fica maior. Mas convida Jesus para entrar na tua vida. Convida Deus para entrar. E você verá que Deus se encaixa perfeitamente no teu coração. Lamentações 3,39 diz, do que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Antes de nós reclamarmos de Deus, antes de nós nos revoltarmos contra Deus, vamos parar um pouco e falar assim, peraí, mas eu tenho buscado ao Senhor? Eu tenho orado aos pés do Senhor diariamente? Qual foi a última vez que eu jejuei mesmo? Ixi, eu nunca jejuei. E quando você coloca no termômetro da fé a tua vida, você percebe que nós estamos muito aquém do que deveríamos estar. Estamos deixando a desejar. Então o problema não está em Deus, o problema está em nós. E eu encerro esta palavra com 3 conselhos bíblicos sobre o que nós devemos buscar. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 11, diz assim: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Buscai a sua face continuamente. Ontem eu orava e eu pedi para Deus que Deus me ajude a ser como Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Se eu conseguir uma rotina de orar 3 vezes ao dia, eu tenho certeza que a minha vida melhorará muito. Porque Deus nunca te mandaria fazer algo que não te faz bem. E se Ele disse para nós buscarmos a sua face continuamente, é porque ao buscar a sua face continuamente, você será iluminado pelo resplendor da sua glória. Buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor. E a sua força. Buscai a sua face continuamente. Sabe o que significa buscar a face? Buscar a sós. Não é só orar na igreja. 4 horas no Facebook, 5 minutos de oração. 10 horas no YouTube,
3 minutos de oração. Meu filho, você não vai longe não. Inverte. Segundo conselho bíblico, Isaías 55:6. Esse texto fala da temporariedade da busca. Ou seja, vai chegar um momento que o tempo de Deus para nós vai acabar. Então Isaías 55:6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Por que a Bíblia diz isso? Porque vai chegar um dia que se não buscarmos a Deus, vai chegar um dia que nós o buscaremos e não encontraremos mais. Vai chegar um dia que você vai falar: Deus, e você não vai encontrar mais. Então a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. E se você está aqui hoje, é porque ainda dá tempo de buscá-lo. Se você está aqui hoje, é porque ainda dá tempo de invocá-lo. Ele ainda está perto de você. Foi Ele que te trouxe aqui hoje. Foi Ele que te trouxe aqui hoje. E terceiro conselho bíblico, Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a sua vontade para você. E todas estas coisas elementares, estas coisas básicas que todas as pessoas precisam, Deus acrescentará na tua vida. Olha, buscai em primeiro lugar, é prioridade. Pastor, estou trabalhando para caramba, legal, mas em primeiro lugar eu busco a Deus. Casa de Deus não deixo não. Está ali, ó, o jovem André. O jovem André, eu tiro o chapéu para a valentia dele. Trabalhava de noite, até pouco tempo atrás. Entrava às 11, saía às 5h40 da manhã. Rapaz jovem. Quase minha idade, mas é jovem. Mas a empresa mudou de horário. E o horário não seria possível nem ele estudar, porque ele faz o seminário. E nem mais vir na igreja. Ele pediu a conta. O quê? Não vai dar mais para ir para a igreja? Não. Não vai mais ser possível estudar o seminário? Não. Peço a conta. Deus tem melhor para mim. Deus tem melhor para mim. Gente, tudo aquilo que te tira da presença de Deus não é de Deus. Tudo aquilo que te afasta de Deus não é de Deus. Nós precisamos trabalhar, claro que precisamos do nosso ganha-pão. Mas em primeiro lugar eu buscarei o reino de Deus. Eu tenho tanta coisa para fazer em casa, é roupa para passar, roupa para lavar, é casa para arrumar. Mas em primeiro lugar o reino de Deus. Eu preciso tanto de umas férias, de uma viagem, de um descanso. Mas em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que qualquer pessoa precisa, vestimenta, comida, alimento, provisão, suprimento, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por quem? Pelo Pai, por Deus. Você busca Deus e Deus cuidará de você. A proposta de Deus para nós é: reprograme a tua busca. O que você estava buscando em primeiro até hoje? Livros, pastor, eu preciso passar no vestibular, eu vou ter que me afastar um pouco. Eu tinha um colega que, aliás, ele veio para a igreja antes de mim, quando eu era solteiro. Chegamos a congregar o tempo junto. Mas ele se afastou da casa de Deus, dizendo que passaria um tempo se dedicando mais aos estudos para passar no vestibular de uma faculdade gratuita. 20 anos se passaram. Nem passou no vestibular e nem voltou para Deus. As pessoas se esquecem que quem dá sabedoria é Deus. Com Deus você faz menos esforço. Com o óleo do Espírito as coisas fluem mais. Reprograme a tua busca. Volte a priorizar a busca de Deus.
Amém? Pai, em nome de Jesus, entreguei tua palavra, entreguei tua mensagem, que tu me permitistes pregar hoje. Eu creio que em algum momento, em algum ponto desta pregação, o Senhor falou ao coração. E o meu desejo, Pai, é que cada vida aqui presente possa refletir. Já é tempo de se voltar para Deus. Já é tempo de deixar as coisas secundárias de lado e priorizar ao Senhor. E que esta busca, Senhor, traga sobre eles um maravilhoso tempo de paz. Em nome de Jesus. Amém.